Amanhã, 7h30 da noite, teremos Botafogo versus Atlético Mineiro no estádio Newton Santos. Mais uma chance do Botafogo vencer, mais uma chance do Botafogo conseguir se reabilitar no Campeonato Brasileiro e ganhar pontos com o seu torcedor. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, o Botafogo perdeu para o São Paulo no Morumbi e vem de um empate com um sabor muito grande de derrota do jogo contra o Mirassol. E o Botafogo vai ter algumas pequenas novidades para esse jogo, tem algumas dúvidas, mas eu não acredito em grandes mudanças na escalação do técnico David Ancelotti, até porque não precisa mais poupar jogador, ele tem que ir com o que ele tem de melhor para a partida. É claro que o grupo do Botafogo precisa de um chacoalhão. Você pega assim, que o time tá tendo resultados ruins, o time tá tendo um resultado que foi para mim sim um vexame contra o Mirassol, então ele precisa modificar algumas peças do time. Pelo menos ele precisa modificar a postura do grupo dentro de campo e saber que estão vestindo a camisa pesada de um time gigante do futebol brasileiro e jogar com mais responsabilidade e mais vontade, né, cara? Então vem comigo ver qual é a provável escalação que o técnico David Ancelotti colocará em campo para esse duelo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Vem comigo. E essa é a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro é um time que está na parte de baixo da tabela e não vive definitivamente um bom momento. Então é a oportunidade do Botafogo jogar esse jogo e conseguir os 3 pontos. O Botafogo está pegando um time que, em tese, está mais em crise ainda do que ele, que é o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro vai vir babando para tentar uma vitória, claro. Então o Botafogo tem que saber aproveitar os espaços e as oportunidades nesse jogo e se impor dentro de casa. O Botafogo tem que pegar como base o primeiro tempo que fez contra o Mirassol e fazer contra o Atlético Mineiro. Só que precisa fazer os 90 minutos e não somente os 45. O Botafogo terá o Léo Link no gol como seu goleiro titular. Isso porque o Neto está lesionado, o John foi negociado e tem o Léo Link como essa opção. O Léo Link não fez um jogo ruim diante do Mirassol, poderia ter feito milagres e salvado gols, poderia, mas a gente não pode dizer que o Léo Link falhou, que teve algum lance dele que realmente causou o Botafogo levar o empate do Mirassol. Não. A zaga do Botafogo novamente será formada por Caio Pantaleão e Alexander Barbosa. Costuma ser uma dupla de zaga segura, não foi segura no jogo contra o Mirassol, mas costuma ser uma boa dupla de zaga no jogo aéreo e no jogo por baixo também. São zagueiros de boa imposição. Na lateral direita, novamente, devemos ter o Vitinho no time titular do Botafogo. E na lateral esquerda é Alex Telles ou o Cuiabano. E por que eu coloco o Cuiabano? Primeiro, o Alex Telles é um lateral que tem bons momentos, a camisa do Botafogo, mas no segundo tempo contra o Mirassol ele foi muito mal na parte defensiva. Então o Cuiabano é um jogador mais jovem, é um jogador que tem mais força e talvez ganhe uma oportunidade. Mas eu ainda acredito na manutenção do Alex Telles no time titular. No meio de campo, o Botafogo tem dúvidas. O Marlon Freitas é uma certeza, vai para o jogo, será titular nessa partida, mas existe a dúvida em relação ao Danilo. O time do Botafogo cai muito de produção quando o Danilo sai. Quando sai esse jogador com essa capacidade de quebrar pressão do adversário, com drible, com passe diferente, enxergando o jogo de uma forma diferente, o Danilo faz isso, e ele sai, o Botafogo tem uma queda de produção absurda. Claro, não foi só a saída do Danilo que fez o Botafogo levar o empate do Mirassol, mas pesa também. E aí tem a opção, se o Danilo não tiver condições de iniciar jogando, já que ele saiu sentindo desconforto contra o Mirassol, provavelmente não é nada grave, mas pode ser que ele não aguente começar o jogo. E aí quem inicia é o Newton no time titular do Botafogo, se o Danilo não aguentar jogar. Então tem esse pequeno impasse. Do meio para frente é o Santi Rodrigues que vai ser mantido na ponta direita, eu acredito. No meio, o Savarino deve ser mantido no time do Botafogo, ele que marcou o gol. O Montoro deve ser mantido também, que marcou o gol no último jogo. E aí, sobre o Montoro, né? O Montoro vai ser liberado pelo Botafogo para jogar o Sul-Americano Sub-20 pela Argentina. Cara, vai desfalcar o Botafogo pelo menos por 3 jogos. Se a Argentina for passando de fase até chegar na final, ele pode desfalcar o Botafogo por uma quantidade muito maior de jogos o Montoro. Eu não abriria mão desse jogador nesse momento. Eu acho que é um jogo importante para ficar no elenco, é claro, o jogador quer jogar o Sul-Americano Sub-20, é importante até para valorizar o ativo, se ele faz uma grande competição. Os clubes europeus vão querer pagar um valor altíssimo por ele, mas você não pode descartar o impacto dele em campo pelo Botafogo, vai sentir. Então, mas o Montoro ainda vai para esse jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro e a tendência é que seja titular, e o Cris Ramos, a tendência é que ele jogue como camisa 9 do Botafogo. Então a estrutura é basicamente a mesma do jogo diante do Mirassol, devem ter poucas mudanças, no máximo 1 ou 2, não acredito em mudanças radicais no time.
Claro, sempre tem a possibilidade da entrada do Jefinho no lugar de um desses três da frente. Tem a possibilidade da entrada do Nilton no lugar do Danilo e a possibilidade do Cuiabano entrar no lugar do Alex Telles. Também não descarto a entrada do Matheus Pontes no lugar do Vitinho, mas não tem por que você poupar. Você tem que colocar um time e jogar até aquele time conseguir entregar o resultado, ao menos que o jogador esteja muito, muito mal. Mas basicamente esse é o time do Botafogo para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã. Como eu falei, é um jogo para o Botafogo ganhar e voltar a, digamos que, as pazes com o seu torcedor. O Botafogo ganhar bem, conseguir vencer bem, pontuar, fazer os 3 pontos, colar novamente em situação de G4 do Campeonato Brasileiro, é importante, até para a confiança desse grupo, porque se vier mais uma derrota dentro de casa, o time pode se abalar. E depois tem um clássico diante do Fluminense, um jogo difícil, complicado, fora de casa, no Maracanã. Então o Botafogo tem que pontuar jogando em casa no Newton Santos. O retrospecto do David Ancelotti em casa pelo Botafogo é ruim, cara, é ruim. Se eu não me engano, no Brasileiro, a única vitória é sobre o Bragantino. De resto, o Botafogo não venceu em casa com o David Ancelotti. Resultado de empate, resultado de derrota. Então precisa dessa resposta o quanto antes. O torcedor do Botafogo aguarda ansiosamente por essa resposta que o time vai dar dentro de campo. Mas esse deve ser o time titular do Botafogo. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Fariam alguma grande modificação ou não? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis e fui!